18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, 18 horas no ar. Eu e ela, Karine Leão, com você. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. Faça essa gentileza aí pra gente, ok? Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe do programa. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa, e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal revela novidades da Operação Ourives contra esquema de comércio ilegal de ouro. Levantamento da Serasa revela que quase 900 mil amazonenses estão com o nome sujo e nem sabem. Passageiros do transporte coletivo da empresa Via Verde ficaram sem ônibus hoje. E você vai acompanhar as atualizações do caso do homem filmado agredindo uma mulher num estacionamento. Agora 6 horas e 3 minutos. Legal, ouvinte, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por você estar aqui conosco em mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques de hoje, em terça-feira, 25 de março de 2025. Está no ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa daquele jeito, né, Karine? Vamos saber como está o trânsito a essa hora, 6 horas e 4 minutos nas ruas da cidade de Manaus, com o repórter André Meireles. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karine, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente pegou aqui para trazer informações, Karine, Carlão, a Avenida Brasil no sentido centro-bairro. Por aqui a gente estava trafegando pelo local, mas já chegando bem no início da Avenida Brasil, a gente já consegue encontrar aí retenção aqui pelo local. Então, para quem vai trafegar pela Avenida Brasil nesse sentido, hein? No sentido centro-bairro, vai encontrar sim uma forte retenção nesse momento aqui pela Avenida Brasil. A gente também tem informações de outros pontos aqui da capital amazonense. Trânsito na Avenida Maripiranga, próximo do Manauara Shopping. Trânsito tá com excelente fluidez. Já na Humberto Calderaro, com a rua Alberto Costa, do outro lado ali do Manauara, trânsito também apresenta uma boa fluidez. Seguindo, na verdade, pela Rodrigo Otávio, com a rua 47, tem trânsito moderado por lá, ou seja, tem muitos veículos pela via, mas dá para trafegar pelo menos agora, 18 horas e 5 minutos. E na Avenida Torquato Tapajós, bem próximo do conjunto Santos Dumont, trânsito está bastante carregado por lá, Karine, Carlão, e a gente continua aqui trafegando pela Avenida Brasil. E claro, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o trânsito e a ocorrência que acontece ao vivo para quem está nos acompanhando. Obrigada pelas informações, André Meireles. Até daqui a pouco. Valeu, André Meireles. Agora 6h05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começando 18 horas de hoje com a atualização da Operação Ourives da Polícia Federal. Um escândalo que envolve a segurança pública do Amazonas. Em atenção, policiais civis e militares que deveriam combater o crime faziam parte de uma milícia fardada que desviava ouro de apreensões, é claro, para enriquecer, né? Exato, Carlão. A gente falou sobre esse caso aqui no 18 horas. Estamos agora com essa atualização. Segundo a Polícia Federal, um ourives, vítima da quadrilha, procurou a polícia para denunciar os agentes da segurança pública do estado do Amazonas, envolvidos no esquema de venda ilegal de ouro. Segundo a denúncia, esses policiais exigiam R$30 mil por mês. Olha só, era um esquema bem estruturado, inclusive, com contabilidade, cobranças e até ameaças. A investigação identificou que o ouro desviado vinha de apreensões realizadas por equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar em operações no interior do Amazonas e lá em Roraima. Pois é, Carlão, e quem acompanhou essa atualização e a primeira etapa da operação foi o repórter Kennedson Paz, que conversa ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, quais foram os desdobramentos dessa operação que revelam o envolvimento de policiais do estado do Amazonas
com o crime organizado. Oi, Karime, muito boa noite para você, boa noite para o Carlão, para todos que acompanham agora às 18 horas da Mix. E basicamente essas atualizações, Karime, é sobre a forma como a Polícia Federal chegou até esta quadrilha criminosa. Essa operação da APF chamada Ourives, ela sem dúvidas, Karime, ela é uma das mais graves dos últimos tempos aqui do estado do Amazonas, porque ela deixa escancarado ali que o crime organizado ele não apenas está infiltrado aqui no nosso estado do Amazonas. Na realidade, ele está operando dentro das forças de segurança pública, é o que revelou as investigações da Polícia Federal. Tudo começou quando o Ourives, que já atuava na área há mais de 15 anos, ele chegou com a Polícia Federal e falou para a Polícia Federal, denunciando ali que estava sendo usado nesse esquema milionário de ouro ilegal. E o mais grave, quem levava esse ouro para ele eram policiais civis e também policiais militares. Isso acontecia durante operações oficiais da Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas. Segundo os relatos, esses oficiais, esses agentes que eram envolvidos no caso, eles faziam essas operações no interior do estado, ali cidades como Maitá, Japurá, São Gabriel da Cachoeira, tem também ali Boa Vista, lá em Roraima. Eles pegavam todo esse material que era apreendido durante as operações e entregavam para esse Ourives para que ele fizesse ali a separação, ou seja, ele diminuía em pequenas quantidades. Eles chegavam com 1 quilo de ouro lá para ele e aí ele fracionava aquelas quantidades para poder transportar com maior facilidade. Em relação ao transporte, gente, a estrutura era gigantesca. Eles usavam caminhões, barcos, aviões, tudo isso depois era transportado para São Paulo, e aqui em Manaus era que acontecia esse processo de separação, de fracionar essa quantidade de ouro. E tudo isso a gente sabe que era feito, segundo as investigações da Polícia Federal, com o apoio das equipes da Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, que eu falo em relação aos investigados, certo, policiais civis e também policiais militares. A gente não está englobando todo mundo aqui, a gente está falando em relação a esses suspeitos que são investigados. Inclusive, o que foi me denunciado também para a Polícia Federal é que eles usavam toda essa estrutura para poder fazer com que esse ouro ele chegasse a São Paulo, que era o local onde ele conseguia vender. Eles conseguiam esse esquema, conseguiam vender o ouro ilegal através de notas fiscais frias, ou seja, era uma nota fiscal que não tinha uma validade segura para aquele ouro que era extraído de forma ilegal. Um esquema extremamente bem organizado, né? Que pegava essa apreensão de ouro que já era ilegal, conseguiam pegar esse ouro para eles, e daí eles faziam toda essa operação para chegar e vender lá em São Paulo. Exatamente, e tudo isso com o apoio desse Ourives. Na realidade, o Ourives foi ele quem denunciou. Se encontrou numa condição de vítima, porque você imagina a situação, alguém bate na sua porta, um agente da Polícia Civil, da Polícia Militar, e aí obriga você a fracionar, e aí se você não fracionar... Ele foi coagido a participar do esquema, foi por isso que ele chegou até a Polícia Federal, ele fez essa denúncia, ele denunciou exatamente isso. E o que ele falou? Ele falou que além de ele ser praticamente obrigado ali com essa situação de fazer a separação, a fracionar essa quantidade, eles também cobravam do Ourives ali uma quantia de R$30 mil para ele poder, para esse esquema continuar sendo mantido, entende? 30 mil por mês, não é isso, R$30 mil por mês para ele continuar sendo mantido. E aí, quando ele não conseguia pagar, vinha ali com certeza ameaça, cobrança, chantagem. Exatamente. Então, era essa forma que esse Ourives se encontrava naquela ocasião, e por isso acionou a Polícia Federal. A polícia começou a investigar esse caso em 2021, como eu já falei. Eles investigaram também ali áudios, fotos, agentes, anotações. Mostraram que apenas entre março e outubro de 2021, esse grupo movimentou mais de R$1 milhão. Então, a gente está falando de um esquema muito grande. A gente está falando também que um dos investigados, que era um policial civil ali, um dos investigados policiais, na realidade, ele sozinho movimentou R$3 milhões em apenas um ano. Então, a situação é muito crítica, porque a gente está falando de pessoas ligadas à Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, que estão ligadas nesse grande esquema criminoso. E o que fica a pergunta é: será que a Secretaria de Segurança Pública não sabia o que estava acontecendo? Como que um ouro apreendido durante operações oficiais some assim? Pois é. Porque o que acontece? Por exemplo, tem um homicídio, tem alguma coisa que a polícia vai investigar, eles são obrigados a levar a materialidade dos fatos
fatos, por exemplo, se tiver prisão. Então, nesse caso dessa apreensão, não teve prisão. Porque se for levar alguém para prender... Não foi registrado oficialmente. Não foi registrado, porque se prender, vai ter que levar a materialidade para comprovar aquilo que os policiais falam que ele cometeu um crime. Então, nesse caso, com certeza, essas ocorrências elas não eram apresentadas, aí, enfim, conseguiam pegar toda essa grana aí. E aí, a gente começa a questionar também quantas outras pessoas estão envolvidas nesse caso, porque a gente está falando de um grupo muito extenso que utilizava a empresa de fachadas. E muito detalhado esse esquema, não é, Kenneth? Você está apurando e trazendo as informações pra gente, e a gente percebe como eles são meticulosos nesse esquema, estão agindo desde 2021. Desde 2021. Ou seja, né, deve ter mais coisa, com certeza a Polícia Federal continua investigando. Com certeza, a Polícia Federal vai seguir investigando e também a gente tem analisado principalmente a referência de quem são os órgãos competentes para poder, pelo menos, tomar uma medida. A gente está falando da Secretaria de Segurança Pública, a gente está falando também do governo do estado do Amazonas. Hoje, inclusive, eu entrei em contato novamente sobre esse caso, eu já tinha enviado da última vez, não sei se você lembra aqui do 18 horas. Eu enviei aqui um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas pedindo esse apoio da assessoria. Era aqui, 15 horas e 50 minutos para dizer que não estou mentindo aqui ao vivo. Enviei o e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, só que não recebemos nenhuma resposta. E o pior de tudo isso, o governo do estado também até agora não se manifestou, não apresentou nenhuma ação mais efetiva. E aí a gente percebe o seguinte, fica em silêncio enquanto a população vê a bandidagem comandada agora, comandando ali fardada, tudo que está acontecendo. Inclusive já dentro da farda, dentro das instituições que deveriam prestar a segurança. Sem dúvida alguma. Parece que não há gestão, não há controle, não há alguém supervisionando, né? Alguém maior, não há uma gestão, não há um especialista, não há um secretário. As coisas acontecem, parece, né? A gente percebe, parece que é frouxo, tá acontecendo meio à toa. Agora olha como a situação ela é crítica, Karime. O nosso cenário atual ele é muito crítico. A gente está vendo uma escalada do crime organizado de forma descontrolada no Amazonas. A gente está vendo também facções tomarem conta de vários bairros aqui em nossa capital. A gente viu a denúncia essa semana que eu mesmo falei sobre os cartéis italianos lavando dinheiro na Amazônia, gente. Isso é inacreditável. Então, agora a gente tem ali policiais civis, militares que atuam para defesa, para combater os crimes do nosso estado, e eles mesmos estão se comportando como parte de uma organização criminosa. Então, meu Deus, é um negócio inacreditável. E aí a gente fala aqui em crise na segurança pública e o governo do estado não admite, não há crise, não é possível. Os números de violência, do mapa de violência, tá ali o número nacional. O Amazonas aparece sempre em destaque. Agora eu quero ressaltar aqui que são alguns agentes. Vai daqui todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e a todos os outros policiais civis, policiais militares que colocam a vida em risco diariamente para a nossa segurança. Louvado o trabalho desses agentes, e vai aqui todo o nosso respeito. Sabemos que são casos isolados, que são alguns agentes que fazem isso, só que eles tiveram a facilidade de entrar, trabalharam de forma livre, sem nenhum inspetor, sem ninguém para vigiar, sem ninguém para ver. Aí tá muito estranho, né? Com certeza. E nesse caso, por exemplo, a gente tá falando sobre suspeitas, que a Polícia Federal tem ali a comprovação através de investigação. Tem várias mensagens, como a gente já mencionou ainda há pouco. Se existe essa riqueza de detalhes sobre a investigação da Polícia Federal, no mínimo que a Secretaria poderia fazer era, olha só, em relação a essas investigações do caso, a gente está afastando temporariamente até o andamento, o fechamento desse caso. Isso ainda vai ser levado para a justiça. Caso seja condenado, serão expulsos. Pelo menos alguma coisa assim. Mas nenhuma satisfação, nem satisfação para o cidadão, a Secretaria de Segurança Pública ou o governo do estado do Amazonas dá, e que deveria. É obrigação, eles deveriam dar uma satisfação para a sociedade. Horas, né, Karime? É para quem está ouvindo a gente, para quem está nas ruas todos os dias. Exato, então tá aí. Então as pessoas que deveriam trabalhar para a nossa segurança estão sendo cooptados para a criminalidade de uma forma fácil e ninguém vê isso. Enfim, continuamos aguardando a resposta da Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigada pelas apurações, pela informação, Kenneth Paz.
Muito boa noite, gente. Valeu, Kennedy. Só agora 6h16. Você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e amanhã dessa terça-feira foi tumultuada para os passageiros da Via Verde, que é um grupo tentou bloquear a saída dos ônibus no Planalto e o motivo, protesto contra o fim dos cobradores. Olha aí. Carlão, delicada a situação, tá? E segundo o sindicato que representa os empresários do setor, esse grupo que tentou impedir os ônibus de saírem da garagem descumpriu a determinação da Justiça do Trabalho. Agora o Sinetran vai acionar a Justiça para evitar novas paralisações, como explica a repórter Odineia Araújo. O transtorno na saída dos ônibus da empresa Via Verde, segundo os rodoviários, é resultado da decisão dos empresários do transporte coletivo de acabar com a atuação do cobrador no transporte público de Manaus. No dia 10 de março, a Justiça do Trabalho do Amazonas concedeu liminar em um dissídio coletivo de greve, determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário está proibido de fazer greve contra a operação sem cobradores. De acordo com a decisão, em caso de descumprimento, o Sindicato dos Rodoviários estará sujeito a multa de R$50 mil por hora de paralisação. A decisão atendeu o pedido do Sinetran, que disse haver ilegalidade na atividade, considerando que as negociações estão em mediação no Ministério Público do Trabalho, com nova rodada ocorrida ontem. Mas na manhã de hoje, um grupo de pessoas não identificadas tentou bloquear a saída dos ônibus da empresa Via Verde, localizada no bairro Planalto, supostamente liderado pelo vereador Jaildo Oliveira. De acordo com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, a ação dessas pessoas descumpriu a decisão da Justiça. A paralisação de hoje representa uma afronta à decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que proibiu a ocorrência de qualquer tipo de paralisação no transporte coletivo, enquanto durarem as negociações que estão ocorrendo no Ministério Público do Trabalho, inclusive tendo havido ontem uma reunião para tratar do tema. Essa paralisação pega de surpresa a população, traz prejuízos a este serviço que é essencial, e o Sinetran certamente irá informar a Justiça desta afronta à decisão judicial. Na decisão, a Justiça considerou que, mesmo que o direito à greve seja garantido por lei, é necessário esgotar toda a tentativa de negociação pacífica entre os envolvidos e que isso não ocorreu ainda, justificando a decisão de considerar a greve abusiva, além de destacar o serviço como essencial para a população de Manaus. O 18 Horas tentou ouvir o vereador Jaildo Oliveira, mas até o fechamento da reportagem ele não enviou resposta. De acordo com o site G1 Amazonas, o vereador esteve no local e afirmou que a ação tinha o objetivo de fiscalizar o cumprimento de uma lei municipal que exige que os ônibus de Manaus tenham a cadeira do cobrador. Segundo o vereador, vários ônibus da capital estavam circulando sem essa cadeira, o que para ele também compromete a qualidade do serviço prestado à população. O Sinetran afirmou que vai acionar a Justiça para garantir a normalização do serviço e evitar novas paralisações ilegais. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h20 em Manaus. O prefeito Davi Almeida participou nesta terça-feira da cerimônia de integração dos 745 novos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, em Carime. Oi, Carlão, e o repórter André Meirelles esteve na cerimônia e traz os detalhes agora pra gente. De acordo com o programa Previne Brasil do Ministério da Saúde, a capital amazonense tem a melhor saúde básica entre as capitais do Brasil. Os avanços e conquistas na área da saúde evidenciam, inclusive, Manaus como exemplo positivo de atenção primária à saúde. Para a ampliação do acesso e aprimoramento da assistência prestada à população, o prefeito Davi Almeida falou hoje sobre a construção do primeiro Hospital Dia Municipal de Manaus. Uma notícia muito boa é que no segundo semestre a nossa intenção é dar início à construção do Hospital Municipal Dia, o primeiro hospital municipal dessa cidade, e tenho certeza que vocês serão servidores também desse hospital, e aí assim, a gente vai abrir mais vagas para poder chamar os aprovados do concurso público do cadastro reserva.
Na oportunidade, o prefeito também destacou as obras ao longo de 4 anos. A prefeitura revitalizou, reformou e construiu unidades de saúde da família, dentre elas a unidade de porte 4 e centro de atenção psicossocial. Em 4 anos fizemos obras em 123 unidades de saúde. Dessas 123 nós já entregamos 100. Estamos com 23 obras em andamento, grandes unidades, grandes centros, laboratórios, tudo isso que nós estamos fazendo e, de acordo com a demanda, vamos inaugurar já mês que vem mais uma unidade. A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frade, destacou que o evento acolheu estatutários que ingressaram na censa entre abril de 2024 e março deste ano. É extremamente importante que eles saibam que são bem-vindos e que contribuem sobremaneira com toda a atenção básica. Nós fazemos parte, todos juntos, de um compromisso com a saúde pública em levar uma saúde de qualidade para a cidade de Manaus. A gente acompanhou também a fala da engenheira de segurança no trabalho, a Michele Souza, que tem 30 anos. Ela expressou a motivação de fazer parte da equipe de segurança e saúde do trabalho na divisão de qualidade de vida. Eu espero ser realmente um catalisador para a minha equipe. Eu atuo na parte de segurança e saúde do trabalhador, então que nós necessitamos de qualidade de vida e que eu espero atuar de forma efetiva, assim, e eficaz nessa área e poder contribuir com meus conhecimentos. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h23. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, a Polícia Militar apreendeu uma lancha com quase 2 toneladas de drogas na tarde desta segunda-feira. A ação foi na orla de Fonte Boa, no interior do Amazonas, próximo ao porto, hein, Karime? Oi, Carlão. Os suspeitos estavam nessa embarcação que passava em frente à Fonte Boa quando perceberam a chegada dos policiais. Daí, houve troca de tiros. Eles conseguiram fugir pela mata e ninguém foi preso. Olha só, a droga estava dividida em 1,915 kg de skunk, 5 quilos de pasta base de cocaína e 17 quilos de cocaína. A droga foi encaminhada à 55ª Delegacia de Fonte Boa e ficará responsável pela investigação. São 1,915 kg de skunk, hein, Karime? É uma boa quantidade aí. Quase 2 toneladas de droga, tudo, né? Imagina. Olha só, 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karime Leão, vamos aos bastidores da política amazonense. Eu tô vendo a Blink aí, é isso mesmo? Exatamente, já está aqui ao meu lado, Olha. Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, a Câmara aprovou hoje pedido de empréstimo de 2,5 bilhões de reais para a Prefeitura de Manaus. Blink, segundo a Prefeitura, esse valor é para projetos sociais, urbanos, educação e saúde, isso ao longo de 4 anos, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Exatamente. Hoje chegou, na verdade, chegou ontem às 8 horas na Câmara Municipal de Manaus, um texto que fala aí justamente desse pedido de autorização de empréstimo. Então, não é que os vereadores liberam empréstimo, né? Quem pode liberar empréstimo é banco, como a gente bem sabe que a gente pede às vezes. E que não é fácil, às vezes. Para nós não. E aí, 2 bilhões e 500 milhões de 2025 a 2028, a prefeitura vai poder ter acesso a fazer esse pedido de empréstimo sem passar pela Câmara Municipal de Manaus, porque já passou, né? Esse dia de hoje representou isso. E passou em regime de urgência. A votação do regime de urgência teve 12 vereadores que votaram contrários que tramitassem em regime de urgência, que foram os vereadores Rodrigo Guedes, Rodrigo Sá, Coronel Rosses, Aldenor Lima, Sargento Salazar, Diego Afonso, Raífe Matos, Marco Castilhos, vereador Simon Bessa, Zé Ricardo, Capitão Carpê e Paulo Tairone. Aí a gente pensou assim, quando vier a votação do mérito, ou seja, de autoriza o empréstimo, não autoriza o empréstimo, esses mesmos nomes vão estar aqui dizendo, não autoriza, já que não quer o regime de urgência, pois nós pensamos errado. Porque alguns nomes mudaram o voto. E um pequeno detalhe é que
vereador Diego Afonso, ele é o líder do União Brasil dentro da Câmara. Então, ele pode orientar o voto, né? Pode dizer assim, é para votar a favor, é para votar contra. E ele manifestou que era para votar contrário ao regime de urgência e, consequentemente, ao pedido de empréstimo também. Só que ele não teve essa mesma adesão, porque durante o regime de urgência, a vereadora a professora Jaqueline se ausentou do plenário. Ela estava no plenário, mas durante a votação ela se ausentou, e também o vereador Everton Assis. Quando foi a votação do mérito, ou seja, quando realmente está valendo ali liberar, autorizar o empréstimo ou não, aí tanto a vereadora professora Jaqueline quanto o Everton Assis votaram a favor do empréstimo, e os outros nomes, como Aldenor Lima votou a favor do empréstimo, Marco Castilhos também votou a favor do empréstimo. Então, não teve, o Diego Afonso votou sozinho do União Brasil contra o empréstimo. Contra o empréstimo tivemos Paulo Tairone, Diego Afonso, Thaís Alipe, Raif Matos, que é uma surpresa que ora ele tem votado junto com o prefeito, ora contra, e a gente não está muito compreendendo em que momento o Raif está, mas neste dia de hoje ele fez ali uma oposição, um gesto mais voltado para a oposição. Coronel Rosses, Capitão Carpê, Sargento Salazar, Rodrigo Sá, Rodrigo Guedes. Ivo Neto é uma grande surpresa, porque ele também sempre se posicionou como base do prefeito, e dessa vez ele vota, tanto que ele foi a favor do regime de urgência, mas quando na hora do empréstimo ele já votou contra. E Zé Ricardo se ausentou do plenário, encontrou uma coisa mais importante para fazer do que estar no plenário no momento de uma votação dessa. E agora o que acontece, né? Como foi aprovado, teve uma resistência ali da oposição, que era por voto qualificado. Então, se tivesse 13 votos contra, esse empréstimo não seria aprovado, essa autorização. E até teria oposição suficiente para barrar, mas a base ali conseguiu reverter essa história. Então, foram 10 votos contrários e os outros votos foram favoráveis, com a ausência de Zé Ricardo. Então, passou relativamente tranquilo. Esse dinheiro, de acordo com o projeto de lei, ele não especifica tanto para onde vai ser utilizado, mas ele permite que a prefeitura tenha acesso a fazer empréstimos até de 2,5 bilhões de 2025 a 2028. O prefeito já anunciou que agora em 2025 ele pretende pedir 500 milhões de empréstimo. E aí esse dinheiro, parte dele vai para pagar a amortização de dívida e para investir em infraestrutura e outras áreas assim, mas não está muito específico de onde será utilizado. A gente espera que esse detalhamento venha ao longo desses anos, né? E agora foi para a sanção do prefeito, que certamente vai autorizar, né? Até porque é uma mensagem dele mesmo. E agora o prefeito não precisa mais solicitar da Câmara sempre que ele quiser fazer um novo empréstimo, desde que esteja dentro do teto de 2,5 bilhões. Boa. É que é muito número, eu me perco um pouco. Evelyn, que temos novidades no secretariado do governo do Amazonas? Na verdade, a gente está com aquelas 3 secretarias sem nome, né? Cadê o CEO? Não tá tendo. Então, a gente tem aqui alguns nomes, mas que eles ainda não estão no diário oficial, ou seja, não está oficial, mas são nomes extraordinários que nós temos aqui. Eu acho legal dividir. Para a Secretaria de Pesca, nós temos o Alessandro Cohen. Ele é o ex-chefe executivo da Secretaria de Estado de Produção Rural. Então, é um nome que faz sentido assumir aí como secretário de Pesca do Amazonas. Ele é um nome que fala-se nos bastidores que vai assumir. Daqui a pouco aí aparece o nome dele no Diário Oficial, de acordo com a informação de bastidor. Agora, a outra secretaria, uma outra, né, que a gente estava falando que poderia ser a deputada Joana Dark, até porque acreditam muito a ela a criação dessa secretaria, que é a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Fala-se de um outro nome, não de Joana Dark e não do vereador Aldenor Lima, mas sim de uma pessoa que é braço direito da vereadora, que é a Leda Maria Maia Xavier.
Ela é pós-graduada em políticas públicas e é considerada aí um braço direito da deputada estadual Joana Dark. Ela também já atuou na Sejusc quando a deputada em 2012 atuou como ativista da causa animal. Enfim, então a gente tem aí a Leda Maia como a possível secretária da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Ela já participou da Secretaria Executiva de Cidadania, que é a Sejusc, e é um nome cogitado aí. Acho que antes a gente falava que antes do carnaval a gente já teria esses nomes, depois foi depois do carnaval, e até agora as secretarias estão existindo sem ter secretário. Enfim, é um pouco diferente. Mas são esses 2 nomes que a gente consegue trazer extraoficialmente e espera que eles assumam oficialmente daqui a pouquinho. Blink, e a gente estava acompanhando, né, o julgamento, né, lá da turma do Superior Tribunal Federal a respeito se Bolsonaro vira réu ou não. É que é chatinho, né? Porque não golpista. O nome é chato, mas sei se ele vira. Mas aí acabou que, por fim, essa decisão foi adiada para amanhã. Pois é, por que é chatinho? Que é meio burocrático. Nesse primeiro momento, ainda não era sobre julgar o Bolsonaro, se ele cometeu ou não cometeu. Agora, ainda estava se votando se ele vai ser réu ou não, se ele vai ser considerado réu ou não. E se valeria ali a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votar ou se os 11, todo o pleno votaria. Bom, então hoje o que se discutiu foram as primeiras etapas do processo ainda, tá? E aí a gente tem então a lista de documentos das condutas que Bolsonaro teve e dos outros acusados. Alexandre de Moraes é o relator. A gente entendeu que não iria ter a participação de Bolsonaro, que Bolsonaro não iria ver isso, mas ele ficou lá frente a frente a Alexandre de Moraes e esteve presente, então, nesse primeiro momento. Então, agora teve a defesa aí dos 7 acusados e também de Jair Bolsonaro. O advogado de Jair Bolsonaro disse que ele não se achou absolutamente nada contra ele. E agora, para amanhã, a gente vai ter, finalmente, então, a decisão se eles viram de fato réu ou não. E é isso. A gente tem que seguir acompanhando, que tá que nem novela. Tá ótimo, então. Eu volto com mais informação para você amanhã. Beleza, obrigada, Blink. Até amanhã. Hora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. E é com ela, Vanessa Lima. Trânsito. Ou melhor, previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E hoje, a terça-feira foi nublada na cidade. Tivemos algumas aberturas de sol e pancadas de chuva que devem se estender até a noite. E a previsão do tempo para amanhã, 26 de março, quarta-feira, segundo o Climatempo, vai ser de uma quarta também nublada e chuvosa, especialmente pela parte da manhã e começo da tarde. Mas assim, ao longo que o dia vai passando, a gente pode ter aberturas de sol e não temos previsão de chuva para a noite, o que já é uma boa notícia. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 95%. Ou seja, a quarta vai ser chuvosa na maior parte do dia, sim. Volto amanhã com vocês pra gente acompanhar a previsão juntinhos. Muito bem. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Vanessa Lima. Vanessa Lima, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos saber como anda o trânsito, né, Karime? Vamos lá, Carlão. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Agora sim, muito boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, aqui na 100.7 Mix Manaus FM. Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, tava até então, né, com trânsito moderado quando a gente falou. Agora o trânsito ficou bastante complicado, Karime e Carlão. A gente vai falar ali passando da entrada da Rua da Ponte Rio Negro, próximo ao Conjunto Aruanã, Conjunto Xingu, só que é no sentido centro-bairro.
forte retenção no trânsito. Essa lentidão dos veículos na via segue também próximo à Igreja Restauração, na Coronel Teixeira, até o retorno que fica em frente ao 19º DIP, né? Aí a partir dali, daquele retorno, que o trânsito começa a desafogar, mas continuam muitos veículos pela via, e aí tem aquele próximo retorno passando do shopping Ponta Negra, daí diante, né? É só correr pro abraço, que aí o trânsito tá bastante tranquilo, hein? Também outro ponto de retenção é a Avenida Laguna, no sentido centro-bairro. Quem está trafegando ali pela Avenida Coronel Teixeira vai dobrar e entrar para acessar os bairros ali a partir da Avenida Laguna, vai encontrar também essa retenção pelo local. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h36, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só o Rio Negro, hein? O Rio Negro encheu mais 5 centímetros de ontem para hoje e está em 25 metros e 75 centímetros no Porto de Manaus. Carlão, tem um detalhe importante. Sim. Aí. A cota de hoje acende um alerta, porque esse nível de 25 metros e 75 centímetros só foi registrado em maio do ano passado. A subida antecipada em quase 2 meses preocupa. E muito, hein, Karime? A diferença em relação ao mesmo dia de 2024 é de 2 metros e 42 centímetros. A gente já está a menos de 2 metros da cota de inundação. E com a previsão de temporais para os próximos dias, a situação pode ficar ainda mais crítica. Exatamente. Quem acompanha de perto essa situação é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o que os órgãos de monitoramento e previsão, o que eles falam para os próximos meses? Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Karime Leão, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas que nos acompanham na noite de hoje. Olha, Karime, vai continuar chovendo e chovendo muito até o mês de abril, segundo os prognósticos climáticos aí, né? Os estudiosos que acabam investigando aí toda essa questão da chuva aqui nas nossas regiões, nas calhas dos nossos rios, que devem impactar diretamente aqui na nossa capital. Os estudiosos acreditam, os especialistas, Karime, que a gente vai ter uma enchente maior do que a gente teve, sim, no ano de 2024. A gente está há 2 anos batendo recordes consecutivos de seca, sim, né? De números negativos de seca. Mas o que a gente conseguiu já perceber? Que esse ano tem chovido mais, né? E como essa chuva deve se prolongar um pouco mais até o mês de abril, a gente vai ter uma subida das águas mais elevadas. Claro, a gente não vai ter aquela coisa, a pessoa que tá ouvindo agora, pronto, tá falando, vai ter enchente, vai ter aquela coisa, Eduardo Ribeiro vai ficar alagada, a região do Porto. Não tô dizendo nada disso. A gente deve ter uma cheia acima do que foi registrada em 2024, isso porque as chuvas continuam acima da média. A gente vai ouvir agora a fala do doutor em meteorologia do Laboratório Clínico da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo Vergasta, e ele explicou um pouquinho mais pra gente de como é que vai ficar essa questão das chuvas aqui no Amazonas. Vamos conferir. Os meses de março e abril são os meses onde a gente tem os maiores acumulados de precipitação ocorrendo dentro do estado do Amazonas e em outras calhas também fora do estado do Amazonas. Contudo, o prognóstico elaborado pelo Labifim era de que o mês de março fechasse com chuvas acima da média. Isso, de fato, vai se concretizar em grande parte da bacia amazônica e possivelmente também se concretize na capital Manaus. No entanto, a gente destaca que há aproximadamente 20 dias nós lançamos o primeiro alerta de inundação para as calhas dos rios Juruá, Jutaí, Javari, Purus, Madeira e Alto e Médio Solimões. E, de fato, já se concretizou, né, onde alguns municípios nessas principais calhas já estão passando por um processo de inundação. A expectativa é que no mês de abril as chuvas se concentrem mais na porção centro-norte do estado, tá? Ou seja, a partir ali do Rio Solimões para o norte do estado e o sul do estado do Amazonas, as chuvas fiquem dentro do padrão da normalidade. 18 horas.
horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí o doutor em meteorologia da Universidade Estadual do Amazonas, do LabClean, o Leonardo Vergasta. Inclusive, Karime, o Leonardo adiantou pra gente aqui em off que na próxima sexta-feira a Universidade Estadual do Amazonas, junto do Serviço Geológico do Brasil, já deve emitir aí o primeiro alerta de cheia, né? Onde eles trazem todos aqueles parâmetros, todos os prognósticos, para que as prefeituras, né, dos 62 municípios aqui do nosso estado possam iniciar ali os seus trabalhos. Afinal de contas, a gente sabe, a gente sempre sofre com esses fenômenos, né? Ou é cheia ou é seca, né? Não tem pra onde correr, realmente. Verdade. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Obrigada, boa noite. Valeu, Nathalie. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, você lembra da novela da Amazonas Energia? Eita, não acaba nem fica pouco, ganhou, né? inclusive, mais um capítulo aí. A venda da concessionária aprovada em outubro do ano passado continua empacada e sem previsão de desfecho. Simples assim. Então, Carlão, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a compra só vai ser concluída se a empresa interessada, no caso é a Âmbar dos irmãos Batista, desistir da ação judicial que pede condições mais vantajosas. Enquanto isso, mais de 1 milhão de unidades aqui do estado do Amazonas seguem à mercê de um serviço aí sem garantias. Olha só, o repórter Kennedson Paes explica o que está em jogo nessa negociação que não sai do papel. Vamos acompanhá-lo. É isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite novamente para vocês, para todos que acompanham agora o 18 horas da Mix. Sem dúvidas, a novela da Amazonas Energia parece nunca ter fim. Esse impasse, ele já se arrasta desde outubro do ano passado e hoje a situação continua sem desfecho. E quem confirmou isso foi o diretor-geral da ANEEL, o Sandoval Feitosa, comandante máximo da Agência Nacional de Energia Elétrica, que confirmou: não existe nenhuma proposta de acordo na mesa. Ou seja, a paralisação continua. Para você entender o começo de tudo, lá em outubro de 2024, a ANEEL aprovou a transferência do controle da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, uma empresa que pertence aos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo J&F, o mesmo da JBS. Essa mudança envolvia flexibilizações de 8 bilhões de reais nas dívidas da concessionária, em troca de um aporte de 10 bilhões de reais por parte da Âmbar. Mas a empresa queria mais. Entrou na justiça pedindo condições ainda melhores de 15,8 bilhões em flexibilizações. E foi aí que tudo travou. A decisão da ANEEL foi clara. A empresa só pode concluir a compra se abrir mão da ação judicial, mas até hoje isso não aconteceu. E agora, em março deste ano, Sandoval Feitosa foi direto. Enquanto o caso estiver na justiça, a ANEEL não pode fazer nada além de acompanhar o serviço com todas as limitações que o cenário exige. Em outras palavras, sem acordo, sem avanço. Sandoval, aliás, tem tentado de tudo. Ele mesmo procurou a AGU, a Agência Geral da União, para entender que estratégia jurídica a ANEEL pode adotar. Mas o fato é que, nesse momento, a agência está de mãos atadas. Teve até uma reunião extraordinária na diretoria da ANEEL para tratar do caso, mas gerou contestação. O diretor Ricardo Tille foi contra e criticou a urgência, alegando que nem mesmo uma nova proposta foi apresentada. Ele disse que a agência pode estar enfraquecendo sua própria posição judicial ao forçar um acordo sem base concreta. E agora você pode estar se perguntando, mas o que tudo isso impacta aqui no Amazonas? A resposta é: impacta muito. A Amazonas Energia é responsável por mais de 1 milhão de unidades consumidoras em todos os 62 municípios do estado. Ou seja, sem uma definição clara sobre o futuro da empresa, a população fica refém de um serviço sem garantia de investimento, sem melhoria e sem uma gestão estável. Para completar, o processo técnico segue empacado. A consulta pública de número 45/2019, que envolve o tema, ainda está em análise. A diretora Agnes Costa disse que quer encerrar essa etapa ainda neste primeiro semestre, mas até lá fica tudo no ar. Então, resumindo, temos uma decisão administrativa, uma compra indefinida, uma ação judicial em curso e milhões de amazonenses à espera de uma definição. É a novela da energia que ninguém aguenta mais ver repetida. Karime, Carlão, volto com vocês.
Enquanto isso, a gente tem que ter paciência, né, Karine? Só paciência e dinheiro no bolso pra pagar a conta cara, né? E segurar aí, Vamos né? lá. Porque não é fácil, não. Às vezes a gente fica num sufoco danado. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus entregou mais de 15 moradias reformadas agora pela tarde na comunidade Rio Piorini, na zona norte de Manaus. A ação, Carlão, faz parte do programa Casa Manauara, que reforma as moradias de pessoas de baixa renda. O repórter André Meirelles acompanhou a entrega e traz os detalhes pra gente. Olá, Karine e Carlão, aqui na comunidade Rio Piorini, no Terra Nova, zona norte de Manaus, está sendo feita a entrega de 15 novas moradias do programa Casa Manauara para os moradores do local. Os beneficiados são pessoas de baixa renda que recebem a reforma da casa. Já são mais de 90 famílias beneficiadas aqui no local e mais de 300 casas recuperadas pelo programa. Estamos aqui com o secretário da Secretaria Municipal de Habitação, Jesus Alves, que vai falar agora por que, né, secretário, dessa ação aqui no Rio Piorini. Porque a maior parte dessas famílias já havia perdido a esperança de ter uma habitação adequada, digna, e esse programa ele faz exatamente isso. Ele dá esse empurrão, ele consegue terminar aquela casa que não foi terminada depois de muito tempo e consegue gerar aquilo que é fundamental pra gente, né? Então, secretário, já tem algum meio de inscrição para essas famílias de baixa renda que precisam dessa reforma para se cadastrar? Como fazer? Por enquanto não tem inscrição, mas nós pretendemos fazer posteriormente um mutirão para receber essas intenções de reforma. Por enquanto, a gente está avaliando os trechos que fazemos a regularização fundiária, identificamos algumas habitações precárias que precisam de uma intervenção e atuamos de maneira voluntária na direção deste indivíduo, dessa cidadã. Mas pretendemos no futuro começar também a fazermos mutirão para que possamos ampliar o alcance desse programa. Obrigado, secretário. Olha, essa ação aí é um compromisso da Prefeitura de Manaus em proporcionar moradias mais dignas e seguras à população por meio de projetos que unem infraestrutura e dignidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Beleza, André Meirelles, agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,75%, cotado aos R$5,70. O euro fechou em queda de 0,81 aos R$6,16, 0,81%. O Bitcoin fechou em queda de menos 1,02% aos R$503.263. E o Bovespa fechou em alta de 0,6% aos 132.112 pontos. 132.112 pontos. E levantamento da Serasa revela que quase 900 mil amazonenses estão com nome sujo e nem sabem. Olha, e o pior, hein, Karime, é que mais de 340 mil dessas pessoas já estão, inclusive, negativadas e não sabem também, né? E poderiam, inclusive, aderir às ações da Serasa para sair dessa situação. Quem vai trazer mais detalhes a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, esse dado é impressionante, né? De pessoas que estão devendo e não sabem. Pois é, Karine, aqui em Manaus o número chega quase a 900 mil, né? São 882.088 manauaras que devem e não sabem. Eu devo, sei, só não sei quando pagarei. Tô nesse grupo aí. Né? Devo, não nego, né, Nathalie? Eu, Carlão, pago quando puder. Uma hora dessa eu pago. Exatamente. Só que se a gente for, né, calcular aí o número em todo o Brasil, Karine, chega a 57 milhões de brasileiros, Carlão, que estavam devendo no Brasil. Não sabem, nossa. Né? Então, assim, o número de negativados realmente chama realmente a atenção. São mais de 19 milhões de pessoas que estavam ali negativadas sem ter noção disso tudo, né? O cadastro de inadimplente foi constatado aí durante um feirão do Serasa, e aí aqui no Amazonas, desses 882.088 consumidores, eles nunca sequer tinham consultado ali pelo CPF. Ah, não, será que eu tenho um nome sujo? Ninguém nem sabia. Não, nunca entrou no aplicativo, né? E aí a gente sabe, atualmente, nesse feirão agora iniciado aí pelo
pelo Serasa, tem mais de 4 milhões de ofertas, né? Dívidas que podem ser negociadas e pagas com vantagens e benefícios para lá de especiais. Tô nessa. Tem abatimento aí de 70%. Espero que seja nas minhas dívidas. Olha aí, será? Eu nunca tive essa sorte, mas vamos lá. Mas parcela. Acha, Karime? Olha, mas parcela bem, né? As parcelas, elas também são bastante atrativas. É de fato dá para parcelar em até 36 vezes, ou seja, né? Dá para dar uma suavizada aí naquela dívida. Então, assim, as negociações, vale a gente reforçar que elas são feitas pela internet de forma gratuita, pelo site do Feirão, limpanome.serasa.org.br. Essa negociação, ela é gratuita. Mas se você tem qualquer tipo de dificuldade, não consigo acessar, tem dúvidas também, não tenho tantas habilidades, você pode procurar uma agência dos Correios aqui da nossa capital, né, que eles estão aptos aí para fazer toda essa negociação e fazer aí com que você aproveite esses descontos do feirão. Agora, Karime, para chocar 0 pessoas, né, o maior número de devedores aqui no nosso estado é a mulherada, né, que acaba gastando a Shen lá. Mas também, peraí, vamos, calma. Não vamos organizar. Não é vestuário. Gente, não é vestuário. Eu acho que é porque da lista de devedores, a maioria é chefe de família, não é? São custos domésticos. Exato, chefe de família. São gastos com contas de energia, alimentação, estudo das crianças. Meu amor é chefe de família, então é por isso que elas são as mais endividadas. Eu tinha certeza. Exatamente, Karime. E aí depois disso, lá no 5º lugar da lista, aparece ali, né, vestuário, sapatos, cosméticos. Não é necessidade não básica, seria, né, ali não tá no topo. Né? Não tá no topo aí da lista das endividadas. Mas é isso, o Feirão Limpa Nome tá aí até o dia 20 de maio, então a gente tem um tempinho aí para quem quer participar, é só entrar no site ou procurar aí uma agência dos Correios. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h52 agora. 18 horas. Olha só, os preços dos medicamentos no Brasil podem ter um reajuste abaixo da inflação neste ano, hein? Autorização para o aumento é concedida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e tradicionalmente entra em vigor 1º de abril, Karime. Parece mentira, mas não. Agora. Bom, embora o percentual máximo do reajuste ainda não esteja definido, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos estima que o índice deve ficar em torno de 3,5%, que representa um índice menor que a inflação oficial do país, que acumulou alta de 5,06% nos últimos 12 meses até fevereiro. Agora são 6h52. 18 horas. Carlão, vamos acompanhar agora a reportagem do André Meirelles, que ficamos devendo na edição do 18 horas, sobre a ação do Procon, que interditou 4 academias aqui em Manaus. Vamos acompanhar. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes. Olha, as interdições aconteceram por causa da ausência de licença de funcionamento, também da comercialização de produtos vencidos ou com validade ilegível, além da presença de profissionais atuando sem um registro adequado para o exercício da profissão nas academias. Olha, essa fiscalização realizada em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, que é o CREF 8, também teve aí a presença do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA do Amazonas, e a Vigilância Sanitária, que é o Visa Manaus, que teve duração de 3 dias e foi concluída na última sexta-feira. Ao todo, 10 academias foram verificadas, mas 4 delas foram interditadas pelo CREF 8. A atuação envolveu a fiscalização de contratos para verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor sobre o cancelamento, trancamento de matrículas, formas de cobrança e também transparência das informações. O fiscal do CREF 8, Diego Oliveira, falou da importância dessa fiscalização para a segurança dos clientes nesses locais. Essa ação buscou inibir o exercício ilegal da profissão e combater os estabelecimentos que funcionam de forma ilegal, sem o devido amparo legal. Essas instituições que funcionam sem o respaldo legal acabam colocando em risco a saúde da população. E essa ação buscou justamente isso, proteger a população contra o falso profissional. 18 horas.
Quem falou também foi o presidente do CREF 8, Johnson Furtado. Ele enfatizou que a atuação conjunta dos órgãos fortalece a valorização dos profissionais de educação física e coíbe aí as práticas irregulares nas academias e falou mais uma vez da atuação do CREF 8. CREF 8 mais uma vez fazendo seu trabalho de fiscalização, interditando academias que encontram-se irregulares. 18 horas. Olha, além disso, foram conferidas a validade e a precificação dos produtos comercializados nas academias, como suplementos e vestuários, também como a exigência de tabelas de preços atualizadas e emissão de documentos fiscais. Outros órgãos fiscalizadores atuaram na verificação de alvarás e licenciamentos, na fiscalização das condições estruturais e de segurança das academias, no cumprimento das normas higiênicas sanitárias e também na regularização dos produtos comercializados dos estabelecimentos Carime e Carlão. Legal, André Meirelles pelas informações. Obrigado. Agora 6h55. 18 horas. Carime, ouvintes, agora nós vamos falar sobre as atualizações do caso de agressão que aconteceu no estacionamento lá do Estúdio 5, hein? O advogado do homem filmado agredindo uma mulher na saída de um show alega legítima defesa, Carime. Carlão, o caso aconteceu na madrugada de domingo na zona sul de Manaus por causa de uma batida de carro. E a repórter Vanessa Lima traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carime, Carlão. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui no 18 horas. E trago agora atualizações desse caso de agressão que aconteceu no estacionamento do Estúdio 5 na madrugada desse domingo. Bom, só para contextualizar, um homem identificado como Leandro Macedo é suspeito de agredir uma mulher na saída de um show no estacionamento do shopping. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a confusão que teria começado por causa de uma batida de carro, onde a mulher, essa vítima da agressão, teria batido na traseira do carro de Leandro e quando ela tentou fugir, foi impedida por ele. O suspeito se apresentou na tarde de hoje no 7º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento. Bom, segundo o advogado do suspeito, Luciano Andrade, Leandro alegou legítima defesa, pois ele afirma que a vítima teria iniciado a briga, batendo na nuca dele e por isso ele se defendeu, como conta o próprio Leandro. Eu bati do lado, naquele momento eu virei de costas para me defender, a minha reação foi aquela, eu saí dando soco no vento e quando eu vi que a moça, né, me direcionei para a parte atrás do carro, quando ela veio e segurou, as multas foram para lá e aí esse momento algum, eu não quis agredir, no momento algum eu quis bater numa mulher, eu não saí de casa para me bater numa mulher, né? Então o que aconteceu ali foi uma reação minha, sem saber o que estava acontecendo. No momento eu queria sair disso, só naquele momento. 18 horas. Segundo as informações do advogado da vítima, Alexandre Torres, Leandro Macedo tem um longo histórico de registros na justiça, incluindo acusações de agressão, lesão corporal, resistência às autoridades policiais e até uma prisão em 2024, por integrar uma quadrilha de furtos de veículos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que irá ouvir todas as partes envolvidas. Volto com vocês no estúdio. Ok, Vanessa Lima, obrigado pelas informações. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, nosso giro esportivo de hoje começa falando sobre o clássico, né? Hoje é dia de clássico, inclusive é um clássico pesado. O Brasil e a Argentina se enfrentam às 9h no Monumental de Buenos Aires. A seleção canarinha entra em campo com um tabu pra lá de incômodo, inclusive, hein? São 4 jogos seguidos sem marcar um golzinho nos hermanos. Aí não é legal, né, Carlão? A última vez que o Brasil balançou a rede, a Argentina, foi em 2019. De lá pra cá, só sufoco, tá? Pois é, e pra esquentar ainda mais aí esse clima da partida, Rafinha já mandou o recado, prometeu gol e porrada, gente. Olha isso. Agora é esperar pra ver o resultado aí desse confronto. Edinaldo Rodrigues segue no comando da CBF até 2030, Carime ouvintes. Sem nenhum concorrente, ele foi reeleito por aclamação com apoio unânime das 27 federações estaduais e dos clubes da Série A e B, Carime. A candidatura de Ronaldo Fenômeno não foi pra frente, né, gente? Faltou apoio das federações
e ele desistiu. A diretoria da CBF agora tem um marco histórico. Rosenha, aqui do Amazonas, foi eleito vice-presidente, sendo o primeiro aqui da terrinha a ocupar o cargo. Mix. 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A justiça brasileira iniciou hoje o julgamento já considerado o mais importante da sua história democrática. Vai decidir se houve tentativa de golpe e o que deve acontecer de acordo com a lei com quem atenta contra a democracia. É preciso lembrar que o país comemora em 2025 40 anos de democracia. É o período democrático mais duradouro desde a proclamação da República, que acontece após uma ditadura militar instaurada após um golpe de Estado em 1964. O julgamento na Suprema Corte do país mostra que é preciso defender a democracia. A democracia, que com todos os seus defeitos é o melhor regime. As ditaduras tiram dos cidadãos os seus mais importantes direitos da liberdade de criticar ditadores. 18 horas. Agora 7h em ponto. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua colaboração. Afinal de contas, lembrando sempre que a sua participação é sempre bem-vinda aqui no programa de 18 horas. Ou para você que assiste ao vivo a gente no YouTube, ou para você que também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Gente, o 18 horas por hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas.